Glória ao Todo-Poderoso. Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach. É o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao shiur, ao estudo a respeito de José. Olha só. E também da história, dos seus irmãos, do acontecimento, como nós já mencionamos a respeito de Yaakov, Tudo tem uma raiz, tudo tem uma origem. E quando o ser humano permite que os seus sentimentos governem a sua vida, esse ser humano se torna irracional, Eu quero estar estudando juntamente com você no capítulo 37 de Bereshit, de Gênesis, a partir do versículo 23, Olha só, eu estarei lendo na Bíblia judaica, por isso, se você observar que tem algumas coisinhas diferentes da sua Bíblia, é porque eu estou lendo na Bíblia judaica, na Bíblia judaica completa. Olha o que está escrito aqui. Por isso, quando Yosef chegou até onde estavam seus irmãos, eles, os irmãos, lhe tiraram a túnica, porque nós já vimos no estudo anterior que eles já vinham planejando matar Yosef. Eles já vinham fazendo plano. Então o que eles iam fazer não era simplesmente matar Yosef, era cometer um assassinato. E aqui nós vemos que nós devemos confiar somente no Eterno. Nós não podemos confiar, até mesmo algo estranho, vamos dizer assim, naqueles que estão mais próximos de nós. Porque muitas vezes, aqueles que nós nem imaginaríamos que poderia nos fazer mal, é justamente aqueles que o diabo usa, que Satã usa, para se levantar contra você. Como está escrito lá no livro de Zacarias, capítulo 3, o profeta Yehoshua, Josué, estava perante o anjo do Eterno, porém, a sua mão direita, e o que é a mão direita? Mão direita é aquela pessoa que você confia. A sua mão direita é aquela pessoa que você confia, que você diz, não, essa pessoa, por ela eu ponho minha mão no fogo. Quando Yeshua diz que se o nosso olho direito nos escandaliza, devemos arrancá-lo. Se a nossa mão direita nos escandaliza, nós devemos arrancar ela de nossa vida. Ele não está dizendo que você deve mutilar uma parte do seu corpo, não. Ele está dizendo que tudo aquilo, aquela pessoa que você confia, que você acredita nela, se ela está te levando para o mau caminho, afasta-te dela. Yosef, ele era amado pelo seu pai, ele era alguém de confiança, de certa forma ele era um pouco até ingênuo, ou muito ingênuo, Porque ele jamais pensava que os seus próprios irmãos teria plano de fazer mal a ele, chegaria a esse ponto de querer matá-lo. Ele não acreditava que pessoas do mesmo sangue dele poderia querer fazer mal a ele, a ponto de querer matá-lo, ainda que os irmãos já não tratavam ele bem. Os irmãos já não tratavam ele mais, nem mesmo Shalom, os irmãos desejavam a ele. Olha só. Então ele não acreditava que os seus irmãos poderiam fazer algum mal a ele. E ele foi, e quando ele encontrou com seus irmãos, os irmãos o agarraram,
tiraram dele a túnica de manga comprida, túnica talar, tiraram dele e o lançaram em umas cisternas. Olha o que está escrito aqui. Por isso, quando Yosef chegou até onde estavam seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica de mangas comprida que vestia, e o jogaram em uma cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Então eles se assentaram para comer a sua refeição. Olha só como eles estavam frios, perderam completamente a sua racionalidade. Eles perderam completamente. Imagina a frieza desses homens. Pegaram seu próprio irmão, provavelmente bateram nele para tirar a sua túnica e o jogaram dentro de uma cisterna, sabendo que ele não poderia sair dali, um poço d'água. Com toda a frieza, de plano feito, eles sentaram e foram almoçar, foram comer as suas comidas, naquele intuito do quê? De após terminar a refeição, eles o matariam. Eles estavam muito frios, principalmente dois deles, Shimeon e Levi, que já havia matado milhares de pessoas, de homens. Então, um a mais, um a menos para eles, não fazia diferença, ainda que era seu irmão. Olha só, eles sentaram para comer a sua refeição, mas assim que levantaram os olhos, viram diante deles uma caravana de ismaelins, os ismaelitas, procedente de Gileade. Seus camelos estavam carregados com resina aromática, bálsamo, curativo e ópio. Estava a caminho do Mitzraim, do Egito. Olha só, os ismaelitas, eles eram comerciantes, negociadores. Eles compravam mercadoria barata de quem produzia mercadoria e depois revendia por um preço elevado. Eles pagavam um preço menor naquela mercadoria e depois levava às cidades grandes e vendia por um preço elevado. E eles vendiam de tudo. Ópio é uma droga. Na época, não era proibido vender droga. Vendia-se de tudo. Olha só. Resina aromática, bálsamo curativo e ópio. Estava a caminho do Egito. E Yehuda disse a seus irmãos. Eles já não viam mais o seu irmão Yosef como um ser humano. É assim que acontece hoje dentro das religiões. Os líderes religiosos, os, entre aspas, pastores, bispos, etc., não vê mais as pessoas como almas, como irmãos. Eles veem as pessoas como mercadoria. No meio de uma crise como esta,
para um pregador está pedindo R$1.040. Olha, me desculpa, mas é fora do comum. Não está fácil para ninguém. Nós estamos em meio à pandemia. As igrejas nem podem abrir. Os comércios estão abertos no limite. Mas todas as vezes que você liga o seu televisor, ou no Face, ou em qualquer lugar, que você assiste no YouTube, é sempre a pregação desses pregadores é pedir dinheiro. A ganância faz eles te enxergar não como almas que precisa de salvação, que precisa do conhecimento da verdade. Não, eles enxergam as pessoas como mercadoria. E se você não pode oferecer nada para eles, eles não te dão o mínimo valor. Você não tem valor para eles. Mas olha o que está escrito assim, aqui, assim era a forma que os irmãos de José passaram a ver ele, apenas como uma mercadoria. Olha só, e Yehuda disse a seus irmãos: que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue? Que vantagem? Eles queriam vantagem, eles queriam valores, eles queriam méritos. Eles queriam, que vantagem eu vou ter nisso? Esses dias um irmão me ligou, passando até necessidade, com pessoas de dentro de casa doente, e ele foi até um pseudo apóstolo aí, e ele pediu que aquele fulano orasse por ele. E o fulano disse: eu vou orar para você, só que você tem 2 terrenos para vender, você vai fazer um pacto comigo. Olha só que absurdo. Você vai fazer um pacto comigo, e você vai vender esses terrenos, e tudo que você vender desses terrenos, você vai dar para a minha religião, você vai me dar. Só vou orar por você se você fizer um pacto comigo. Não caia nessa. Não caia nessa. O Eterno não vende milagre. O Eterno não vende bênção. Ele já deu o Filho dele para pagar o preço por você. Seja apenas fiel no seu dízimo. Honre o Eterno com uma oferta, mas uma oferta que não seja obrigatória, porque ele disse: fala para o meu povo, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, que me tragam uma oferta. Coração voluntário. Oferta não é obrigatório. O dízimo é um mandamento. Mas se o teu coração se move voluntariamente, você pode fazer uma oferta, você pode honrar a tua congregação com um dízimo. Porém, é a 10ª parte de tudo aquilo que vem à sua mão, e não 100%. É a 10ª parte. Olha o que está escrito aqui: os irmãos de Yosef viram ele como mercadoria, e Yehuda disse a seus irmãos: que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e lhe cobrimos o sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelim, em vez de matá-lo com nossas mãos. Olha só, vamos vendê-lo. Você vê que eles perderam a noção. Não se esqueça que eles eram filhos
de Jacó. Não se esqueça que foi deles que deu origem às 12 tribos de Israel. Não se esqueça disso. Esses homens que deveriam ser um exemplo de fidelidade, de honestidade, de caráter. Aqui eles entraram num grande pecado, porque eles começaram a mentir, a enganar, venderam o seu próprio irmão, mentiram para o seu próprio pai. Tem gente que mente para o pai. Tem pregador que mente para o pai. Porque quando você mente para um membro da tua congregação, você está mentindo para o próprio pai. Quando você maquina campanhas, técnicas de marketing para poder tirar dinheiro das pessoas, vender caixinha de promessa, vender grão de feijão, vender cajadinho, vender botijinha, vender coluninha, vender martelinho. Eu já tive dentro dessas religiões, já vi muito isso. Eu já fui muito em reuniões de pastores, aonde chegava lá, não era para orar pelo povo não, era para planejar qual era a campanha que ia fazer para tirar dinheiro do povo. Estou sendo sincero. Eu já tive em muitas religiões assim. Olha só. Assim eram os irmãos de Jacó. Os irmãos de Yosef, filho de Jacó. Irmão de Yosef, filho de Jacó. Olha o que eles disseram aqui mais. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, em vez de matá-lo. Eles falavam matar como se fosse falar de qualquer coisa. Isso tinha ficado natural, eles não tinham mais peso na consciência. Tem muita gente que mente, como diz ali em Provérbio, limpa a boca e diz não fiz mal nenhum. Porque já está com a sua alma, com a sua mente cauterizada. Já está com o seu coração cauterizado. Então mente. E para ele tanto faz. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem a verdade, não. Estou falando de pregadores que mentem, promete coisas que não é verdade, promete coisas que não se realizarão. E eles sabem disso. Porém, eles querem algariar alguma coisa. Olha o que está escrito mais aqui. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, em vez de matá-lo, com nossas mãos, afinal, ele é nosso irmão. Agora lembraram disso, nossa carne, seus irmãos consentiram. E Ehuda falou, vamos vender. E os irmãos fez o quê? Vamos dividir a grana, vamos vender. Olha só. Desse modo, quando os midianim, mercadores, passaram por ali, tiraram Yosef da cisterna, do poço, e o venderam por cerca de 500 gramas de shecalim. 500 gramas, meio quilo de prata, né? Meio quilo de prata. Venderam, quando o Eterno diz que uma única alma vale mais do que todo o ouro da terra. Mas venderam seus irmãos por meio quilo de prata. Venderam seu irmão, né? Seus irmãos não, seu irmão. Assim tem muita gente virando moeda de comércio, virando moeda de troca.
dentro das religiões. Olha só, 500 gramas de chicalim, de prata, aos ismaelitas, que levaram Yosef para o Mitzrayim. Levaram Yosef para o Egito, para os Mitzrayim, o Egito. Olha só. E Reuven voltou à cisterna, e ao ver que Yosef não estava nela, rasgou suas vestes, suas roupas, em sinal de luto, porque sabia que os irmãos eram sanguinários. Lembra que Rubens tinha planejado depois pegar Yosef, levar até Yaakov, para ver se Yaakov perdoava o adultério dele. Para ver se Yaakov, porque ele sabia que Yaakov sabia que ele tinha tido um caso com uma de suas mulheres. O filho mais velho, Reuven. Porém, ele pensou, se eu levar o filho que ele mais ama, são e salvo, ele vai passar um pano no meu pecado. Entenda uma coisa, o Eterno não passa pano em pecado de ninguém. O Eterno não passa pano, não faz vista grossa no pecado de ninguém, principalmente pecado de pregadores, principalmente pecado de líderes de religião. Ele não passa pano, não. O pecado de não conhecer não é levado em conta, mas quando você sabe o que é certo e faz o que é errado, você está assumindo o risco. E eu quero dizer para você que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Olha o que está escrito mais aqui. Ele rasgou as vestes dele em sinal de luto, acreditando que Yosef estava morto, porque ele sabia, ele conhecia quem eram os seus irmãos. Olha o que está escrito aqui. Ele voltou até onde estava seus irmãos, e disse: o menino não está lá. O único que sentiu peso na consciência. Mas isso aqui não é arrependimento, não, isso é remorso. Remorso e arrependimento é diferente. Arrependimento é o que Pedro teve depois de negar Yahushua. Remorso é o que Judas teve e Yehuda teve depois de trair Yahushua. Pedro chorou e se humilhou e reconheceu seu erro, porque ele estava arrependido. Judas, se enforcou, porque o salário do pecado é a morte. Reuven não estava arrependido, ele estava com remorso. Olha o que ele disse aqui. O menino não está lá. Aonde irei agora? Ele estava pensando em quem? Ele estava pensando nele. Aonde irei agora? Meu pai sabe que eu peguei e aprontei com a mulher dele. Agora aonde eu irei? A minha oportunidade de me passar por bonzinho não tem mais. Ele não estava preocupado com Yosef, ele estava preocupado com ele. Ele não estava preocupado com Yosef, como muitos pregadores, líderes evangélicos, muitos crentes não estão preocupados com o irmão. Esse jejum que vão fazer aí, se não estou enganado, dia 5 de abril, eles vão fazer, não é porque eles estão preocupados com as pessoas, não, eles estão preocupados com eles.
Eles não estão achando ruim que as suas igrejas estão fechadas, não é porque eles não estão podendo pregar o evangelho para o povo, não, é porque não está entrando, ó. Eles estão preocupados com eles. Eles estão preocupados com eles. Aí eles usam de chantagem emocional e falam, a nossa igreja vai fechar, que se continuar assim, mas eles não pegam o que eles têm, as fortunas que eles têm e vendem, não. Eles não pegam suas fortunas e vendem, não, para ajudar as pessoas, não. Eles querem que os assalariados, que pessoas que trabalham por um salário, eles querem que você pegue o teu salário do mês e dão para eles. Agora vai lá pedir para eles ajudar você. Eles fazem bonito com o chapéu dos outros. Eu já estive lá dentro. Quando eles falam, fulano deu não sei quantas cestas básicas. Aquelas cestas básicas, quem deu foi os obreiros. Quem deu foi os pastores. Como eu já cheguei de comprar com meu dinheiro cestas básicas e filmar para eles fazer bonito, para dizer, eles estão dando, mas eles nunca deram. Eles nunca deram, não, porque eles não se preocupam com você, não. Eles estão preocupados com eles mesmos. Como Rubens não estava preocupado com José, não. Rubens estava preocupado com ele mesmo. Não pensa que ele se preocupa com você, não. Ele se preocupa com eles mesmos. Se eles se preocupassem com o povo, eles pagariam suas contas. Se eles se preocupassem com a minha família, eu tenho 3 filhas, eles teriam pagado o que é meu por direito. Você acha que eles se preocupam com a minha família? Você acha que eles se preocupam com você que está aí assistindo eles? Essas religiões não se preocupa, não. Esse jejum que vão fazer aí, um ecumenismo, a união de várias religiões, apoiada pela maçonaria, eles vão se unir, não é por você, é por eles. É por eles. Como os irmãos de José se uniram por eles. O interesse era deles. Eles não estavam nem aí para José. Eles viam José como um meio de ganho. Eles viam José como moeda de troca, como dinheiro. Rubens não estava preocupado com José, com o bem-estar de José. Rubens estava preocupado com ele mesmo. E assim são as religiões. Pega na sua mão um copo com água. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Yahushua HaMashiach. Pai, eu uso a autoridade e o poder que tu colocaste na minha vida para abençoar todas as pessoas que ouviram esta palavra, esta mensagem. Pai, abençoa esta vida, que o entendimento dela seja aberto, pois está escrito na tua palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, Pai. É através do entendimento e do conhecimento da verdade que somos fortalecidos, que somos abençoados. Então abençoa, Pai, neste momento, esta vida, esta pessoa que está me vendo. Se alguém que está me vendo neste momento, Pai, encontra-se doente, com problemas, Pai, que ela venha ter a solução, pois eu uso o poder e a autoridade que há no nome de Yahushua HaMashiach, e dou ordem de cura e ordem de libertação. E a partir desse momento, eu declaro todos abençoados, o doente curado, aquele que estava com problemas financeiros, que tem a solução, sem precisar pagar nada, Pai, porque tu não vende bênção, tu não vende bênção, o Senhor já nos abençoou, e eu declaro todos abençoados, para a glória do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. Receba a sua vitória. E creia que o Eterno, que o Criador dos céus e da terra, é o único digno de toda a confiança. Como Jeremias disse, maldito é o homem que confia no homem. José confiava nos seus irmãos e caiu numa cilada. Confie somente no Eterno e você jamais vai perecer. Que o Criador te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e muita prosperidade. Beba da água, está ungido, está abençoada. Shalom! Shalom!